Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Eu acabei de voltar do cinema, eu assisti o filme Aquaman na pré-estreia de quarta-feira e hoje eu queria falar um pouquinho a respeito desse filme com vocês. Lembrando que esse vídeo vai ser sem spoilers e se eu for falar alguma coisa que você pode considerar um spoiler, eu vou tentar avisar antes. O filme Aquaman, pra quem não sabe, estrela o Jason Momoa e é dirigido pelo James Wan, que é um diretor muito bom, é um diretor que se formou bastante em filmes de terror, ele fez várias franquias de extremo sucesso de filme de terror e depois ele migrou para o filme Velozes e Furiosos 7, que é até hoje o mais bem recebido da franquia, e agora ele migrou para os filmes de super-herói com o seu amigo Walter Hamada, que é o chefão agora deste universo da DC. Eu suspeito que na verdade tenha sido James Wan que tenha trazido o Walter Hamada e não o contrário. E eu já devo dizer desde já, é um dos melhores filmes da DC nos cinemas, é um filme que eu colocaria no mesmo nível de Mulher Maravilha, talvez um pouquinho abaixo, porque eu acho que o filme não desperta momentos tão emocionantes. Eu acho que em termos dramáticos o filme da Mulher Maravilha é um pouco superior, mas em termos de ação o filme do Aquaman ganha. O Jason Momoa novamente está muito bem no papel, ele já estava bem na outra participação dele no filme Liga da Justiça. Como eu falei na minha crítica da Liga da Justiça, ele não teve a participação que ele deveria. Eu acho que ele acabou sendo uma das decepções do filme, principalmente porque o filme não deu muita coisa para ele fazer. Mas agora é um filme praticamente só dele, e o filme tem uma trama extremamente convencional. Eles conseguiram colocar humor no filme todo, ele segue algumas das batidas dos filmes anteriores da DC, como mostrar o herói criancinha sendo treinado. Isso acho que mostra na maioria dos filmes desse novo universo, mostra os pais dele se encontrando, que eu achei bem legal. A história entre os pais do Aquaman acaba sendo um dos pontos mais emocionantes no decorrer do filme todo, e o James Wan conseguiu salpicar um humor muitas vezes bem colocado e algumas vezes mal colocado, mas é normal de se ver em filmes de super-herói, porque é muito difícil equilibrar o humor e as pessoas sempre falam que o filme exagerou no humor ou que o filme não tem humor nenhum. Então eu acho que esse filme do Aquaman conseguiu equilibrar muito bem isso tudo, e o destaque do filme, na minha opinião, são as cenas de ação. Desde a primeira cena de ação envolvendo a Nicole Kidman, a gente já consegue ver que o James Wan colocou todas as habilidades dele para trabalhar a favor desse filme do Aquaman, e eu acho que a maioria das cenas de ação funciona muito bem. Antes do filme sair, eu e muitas pessoas provavelmente também se questionaram a respeito de como eles iam tratar o fato do filme ser embaixo d'água, como eles iam fazer os efeitos especiais, como eles iam fazer as lutas e etc. E na verdade o James Wan resolveu de uma forma muito simples. Ele transformou o mar praticamente no espaço. As grandes batalhas do filme parecem batalhas de Star Wars, parecem batalhas com naves, parecem batalhas que se passam no espaço. Eu acho que quem já assistiu o filme vai entender isso. E as lutas entre duas pessoas geralmente lembram as batalhas de seres voadores, como a batalha do Superman contra o Zod. Então ele não resolveu de uma forma tão convincente assim, mas funciona muito bem na tela. Um fato que provavelmente ajudou bastante a economizar em termos de efeitos especiais é o fato que muitos dos personagens andam sempre com o cabelo preso, então facilitou, porque você simplesmente não consegue ver que os personagens estão embaixo d'água porque eles estão com o cabelo preso, eles falam normalmente, eles se movimentam normalmente, eles andam normalmente, mesmo eles estando embaixo d'água. E a história do filme é bastante convencional, é a história daquele herdeiro que não quer saber do trono e por algum motivo ele acaba sendo puxado para toda essa história. Ele acaba sendo puxado para dentro de Atlântida e tem que lutar pelo trono. Isso a gente vê inclusive nos trailers, por isso que eu tô falando abertamente para vocês. O ritmo do filme não é tão natural quanto eu acho que poderia ser. O filme diversas vezes acaba mudando completamente de rumo de um segundo para o outro e geralmente essas mudanças são causadas por explosões. Eu acho que acabou ficando um pouco forçado. Em 4 ou 5 momentos no decorrer do filme, os personagens estão conversando e a cena é simplesmente interrompida por uma explosão. Aí os personagens voam para trás e veem o que está acontecendo e levantam e começam uma batalha. Então eu gostei muito dessas cenas, mas eu acho que é uma forma muito barata de mudar o rumo do filme. Os personagens simplesmente conversando, uma explosão acontece e tudo muda dali pra frente. Isso, se tivesse acontecido uma vez, tudo bem, mas acontece uma, duas, três e começa a ficar meio repetitivo depois de um tempo. O elenco coadjuvante está muito bem.
O pai do Aquaman funciona bem, apesar de nas primeiras cenas ele tá completamente artificial, porque eles fizeram aquela coisa do ator fazer o próprio papel dele mais jovem. Eu acho que acabou ficando bem falso, mas nas cenas onde ele é mais velho, funciona muito bem. O relacionamento dele com o Aquaman, a gente acredita, né, dele com o Arthur. É um relacionamento que a gente sente que é de pai e filho, e esse relacionamento entre os dois acaba gerando alguns momentos divertidos. A Nicole Kidman e a Amber Heard funcionaram muito bem também nesse filme. Eu acho que as duas foram muito bem encaixadas no papel, mesmo eu achando que a Amber Heard, principalmente, poderia ter uma participação um pouquinho maior. Ela não é aquela donzela em perigo, muito pelo contrário, ela mais ajuda o Aquaman do que o Aquaman ajuda ela no decorrer do filme todo, mas eu acho que mesmo assim ela poderia ter tido um destaque um pouquinho maior, da mesma forma que a Nicole Kidman teve alguns momentos bem épicos. Um dos melhores momentos do filme é a perseguição que a gente vê nos telhados, que é uma das cenas de ação mais bem montadas, e eu achei ela bem parecida com a cena do filme Bourne, Ultimato Bourne, se eu não me engano, quando o Dash tá procurando o Bourne e eles saem correndo de telhado em telhado, pulando de janela em janela. Então eu não tô criticando o filme por ter feito isso, porque é uma excelente cena de ação e eu tenho praticamente certeza que o James Wan se inspirou nela para fazer essa cena do Aquaman, que também novamente está no trailer. E eu tenho mais uma comparação muito grande que eu quero fazer num vídeo de spoilers para vocês, porque eu acho que esse momento com certeza é um spoiler do filme. Então se vocês quiserem um vídeo com spoilers, digam aqui nos comentários que eu tento fazer um pra vocês nos próximos dias. E agora vamos falar um pouquinho sobre o personagem Aquaman nesse filme. Eu não concordei tanto com o filme se passar depois de Liga da Justiça, porque o Aquaman comete alguns erros bem grosseiros no decorrer do filme todo, o que faz com que algumas partes do filme fiquem meio forçadas. Quem assistiu vai saber, eu não vou falar obviamente quais são esses momentos, que eu acho que ele não é tão heróico quanto ele poderia ser, ainda mais considerando que ele tinha acabado de salvar a Terra de uma das suas maiores ameaças no filme da Liga da Justiça. Então, se esse filme tivesse funcionado como um filme de origem do Aquaman, talvez esse tipo de erros fossem mais aceitáveis, mas considerando que a gente já viu por parte do herói, eu acho que esses defeitos de caráter do Aquaman acabaram ficando um pouquinho forçados. E esse ponto se liga pra mim no pior ponto do filme, que é o vilão Arraia Negra. Pra mim é um dos piores vilões, ele subiu direto pro topo da lista dos piores vilões desses novos universos cinematográficos. É um péssimo vilão, ele poderia ser substituído por qualquer Atlantis, por qualquer Minion ali que tivesse dentro da armadura dele. Então é um vilão que não traz praticamente nada pro filme, não adicionou em nada, ele poderia ter sido retirado completamente e talvez a gente pudesse ter explorado um pouquinho melhor essas intrigas dentro de Atlântida, que pra mim foram muito melhores do que essa tentativa frustrada de incluir um vilão. Parece que eles quiseram de qualquer forma incluir esse que é um dos vilões mais famosos do Aquaman. Eu concordo até com a decisão da DC de tentar já no primeiro filme incluir o maior número de personagens possíveis, mas acabou desperdiçando um tempo precioso pro filme, que eles podiam principalmente ter usado melhor para descrever os Sete Mares, para descrever toda essa mitologia, que eu fiquei muito curioso para saber mais nos cinemas, e o filme não teve tanto tempo assim para explorar. Agora falando um pouquinho dos efeitos especiais, na maioria das vezes os efeitos especiais funcionam muito bem. Eu não gosto tanto quando a DC tenta fazer essa tecnologia de rejuvenescimento. Eu não sei se a Warner tem tanta tecnologia assim para fazer esse tipo de efeitos especiais de forma mais convincente, mas no geral os efeitos funcionam bem. O filme eu acho que se inspirou bastante no visual do filme Valerian, a Cidade dos Mil Planetas, alguma coisa assim, porque em alguns momentos os dois filmes se parecem bastante, principalmente em termos de design. E o filme Valerian foi extremamente elogiado, principalmente por esse ponto. Então, novamente, assim como a cena do Bourne, eu não vejo como algo negativo, eu vejo como algo extremamente positivo para o filme, que o James Wan possivelmente tenha se inspirado um pouquinho pelo visual do filme Valerian. Tem uma cena de batalha em específico que a gente vê brevemente no trailer, que tem um escopo extremamente épico. Eu ouvi muitas pessoas falando que lembrava O Senhor dos Anéis, mas eu devo discordar. Apesar de ser uma batalha empolgante, não é uma batalha organizada, não é uma batalha que a gente acompanha minuto a minuto, como a gente faz nas batalhas do Abismo de Helm e dos Campos de Pelennor nos filmes do Senhor dos Anéis. Além de serem batalhas muito mais bem montadas, muito mais bem coreografadas, essa cena, apesar de épica, chega um momento que é simplesmente caótico, você não entende mais nada do que está acontecendo. E eu até entendo a comparação em termos de escopo, mas em termos de filme, em termos de qualidade de direção, eu não acho que elas sejam comparáveis
de forma alguma. E fica aquela velha pergunta que todo mundo faz a cada filme que é lançado. Aquaman é o melhor filme do universo DC? Depois de assistir, depois de remoer um pouquinho o filme na minha cabeça, eu devo dizer que não. Eu acho que Mulher Maravilha ainda é um filme ligeiramente superior, pelo que eu falei. O filme consegue tocar melhor em pontos dramáticos e consegue desenvolver um pouquinho melhor a personagem, que tem os seus defeitos também. Eu fiz até um vídeo de teoria a respeito da Mulher Maravilha nesse filme, se vocês quiserem dê uma olhada aqui do lado. Mas eu acho que o filme conseguiu explorar um pouquinho melhor a história da Diana do que esse filme conseguiu explorar a história do Arthur. Mas de qualquer forma, são dois filmes extremamente positivos que estão entre os últimos filmes lançados pela DC, então pode ser que a DC esteja num rumo diferente, pode ser que eles consigam se reerguer e competir cabeça com a Marvel, principalmente em termos de bilheteria. Eu saindo do cinema, virei para minha namorada que assistiu o filme comigo e falei: eu acho que esse filme vai bater $1 bilhão, porque mesmo tendo alguns defeitinhos pontuais, é um filme que eu acho que vai agradar muita gente, é um filme que eu acho que muitas pessoas vão gostar, muitas pessoas principalmente vão assistir várias vezes. Os fãs da DC principalmente, eu acredito que vão ver 1, 2, 3 vezes esse filme nos cinemas, e é isso que um filme precisa para bater a marca de $1 bilhão. Então eu realmente acredito que Aquaman pode se tornar o primeiro filme desse universo da DC a atingir essa marca, que o universo da DC não atingiu nenhuma vez e o universo Marvel já atingiu 6. Então, pela direção excelente do James Wan, que soube muito bem explorar todos os seus pontos positivos, pelas atuações muito convincentes, pelo vilão um pouquinho mais fraco do que poderia ter sido, mas tem outros vilões importantes no filme também, que eu não vou abordar muito a fundo, mas vocês sabem pelo trailer, que é o Patrick Wilson, que interpreta o irmão do Aquaman, o irmão de sangue puro do Aquaman, e principalmente pelas cenas de ação e pelo escopo grande do filme, que eu gostei bastante, eu dou pro filme Aquaman 4 estrelas. Então, galera, se eu esqueci de algum ponto importante a respeito do filme, digam aqui nos comentários que eu tento abordar no meu vídeo com spoiler. Eu pretendo fazer um vídeo novo depois que eu já tiver remoído o filme um pouquinho mais na minha cabeça. Talvez eu até assista mais uma vez esses filmes blockbusters enormes. Eu costumo assistir 2 vezes no cinema, se eu tiver disponibilidade, porque eu gosto de fazer uma análise mais aprofundada para vocês. Então, se eu esqueci algum ponto importante, comentem aqui para eu me lembrar, para eu abordar novamente em um filme de spoilers. E agora, como sempre, eu quero saber de vocês, se vocês já assistiram o filme do Aquaman, que nota vocês dão? E como sempre, não deixem de comentar, não deixem de curtir o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!